Missão cumprida aqui nas tarefas. Hoje a nossa aula é a aula 6 e o nosso tema é o poder e a autoridade da igreja. Tá? Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos começar estudando, dentro do tema o poder e a autoridade da igreja, nós vamos começar estudando sobre a fonte do poder da igreja. A fonte do poder da igreja. E aqui eu quero que os irmãos entendam que Jesus Cristo, quando ele fundou a igreja, ele não somente a fundou, a criou, deu origem, mas Jesus também a revestiu do necessário poder ou autoridade. Aqui eu estou usando poder e autoridade como sinônimos, tá? Como correspondentes. Então Jesus, quando ele cria a igreja, ele não simplesmente dá origem à igreja e deixa a igreja aí. É isso que a gente precisa entender. Jesus, ele cria a igreja e ele reveste a igreja com o poder e a autoridade que ela precisa. Para quê? Para cumprir a missão que Cristo deixou. Cristo faz isso como a cabeça da igreja, cabeça do corpo, mas também e principalmente como rei da comunidade espiritual. É porque Jesus é rei. É porque Jesus tem autoridade que ele pode passar essa autoridade, que ele pode outorgar essa autoridade à sua igreja, e é isso que ele faz. Então, logo nas primeiras vezes que nós vemos a palavra eclesia, igreja, como já aprendemos isso, sendo aplicada por Cristo, tem uma clara conexão com poder, com autoridade. Porque é o próprio Jesus que está dotando a igreja desses atributos. E a gente vai ver isso principalmente nesses dois textos de Mateus. Eu quero que vocês prestem bastante atenção para as expressões, para a forma como Cristo Jesus está falando aos seus discípulos e o que ele está usando nesse sentido. Então, quem pegou Mateus 16, 18 e 19, levante sua mão primeiro, espere o microfone chegar até você e você vai ler em alta voz esse texto. Vai lá. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18, 18 a 20. Pode ler. Em verdade, lhe digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhe digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ótimo. Entenderam? Viram as expressões? Quem estava aqui na última pregação sobre batismo? Então, vocês também viram eu falar desses textos aqui. Lembra? Fiz menção desses textos aqui. Por que eu fiz menção disso lá sobre o batismo? Estou fazendo menção aqui sobre esse tema. Porque esses dois textos juntos nos dão base para entender da onde vem a autoridade e o poder da igreja e no que consiste esse poder. Em Mateus 16, que o Cristiano leu, nós vemos que Jesus está dando as chaves do reino aos seus apóstolos. Jesus faz isso dando essas chaves do reino primeiro aos apóstolos, na figura de Pedro, mas depois isso é passado às igrejas locais, às comunidades que estavam embasadas no ensino apostólico. Pedro é quem recebe esse poder como representante dos apóstolos, porque são os apóstolos que são o fundamento da igreja. Nós também já vimos isso. E a igreja ela está ligada pela palavra dos apóstolos. Efésios 2:20 ela nos ensina isso. No entanto, não é somente Pedro que recebe esse poder de Cristo, como que só Pedro pudesse exercer essa autoridade. Tem ramos aí que dizem que não, é só Pedro. Pedro recebeu isso aqui, essa palavra foi a ele, e é isso. Só que por outros textos das Escrituras, por exemplo, João 20, 23, nós vemos que Cristo não dá esse poder e essa autoridade somente a Pedro, mas ele dá aos apóstolos em geral o poder e o direito de julgar.
inclusive julgar não só ações, mas julgar pessoas também. Jesus, ele está ressuscitado, ele vem e se encontra com os apóstolos. Lá em João 20 nós vemos que ele sopra o Espírito Santo nos apóstolos e ele diz assim: se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Jesus está dando um poder e uma autoridade aos apóstolos, algo específico àquele grupo ali, não simplesmente a Pedro. Mas nesse momento, em Mateus 16, é Pedro quem está representando ali o colégio apostólico. E depois isso passa à igreja. Também a gente não deve entender como se são os próprios apóstolos que tinham uma autoridade especial de perdoar ou não pecados. Quem perdoa pecado é o Senhor Deus. Ele faz isso. Só que os apóstolos e as igrejas, pela proclamação do Evangelho, ela diz: olha, se você crê em Cristo, você está perdoado. E é assim que acontece mesmo. Ao mesmo tempo, ela também pode dizer: olha, se você não crê em Cristo, você não vai ser perdoado. E é isso que acontece de fato. Esse é o ensino. Pela proclamação do Evangelho, os apóstolos iam levar as boas novas, e quem cresce em Cristo ia ser perdoado, quem não cresce em Cristo não ia ser perdoado. E essa é a mesma coisa que as igrejas fazem, né? É descrito também aí o quê? Nesse texto que a gente acabou de ouvir, que as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. E por que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Não é porque você é muito bonitinho, não é porque você tem poderes especiais, mágicos, não é porque você tem que decretar no mundo espiritual e isso vai acontecer. Não é nada disso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja porque ela carrega a autoridade do próprio Cristo. É simples assim, né? E essas chaves do reino que são ditas aí nesse texto servem para fazer exatamente o quê? Ligar na terra o que será ligado no céu e desligar na terra o que será desligado no céu. Aí você fala: Jonas, o que significa isso, esse negócio de ligar e desligar? Significa simplesmente que a igreja tem autoridade. A igreja, ela pode tornar público um veredito, uma decisão em nome de Cristo. Então, quando ela decide algo, isso é imbuído, isso está encharcado de autoridade. A igreja, ela tem poder e autoridade para dizer o que é permitido e o que não é permitido fazer dentro da igreja, por exemplo. E quem foi que deu essa autoridade a ela? O próprio Cristo. Eu falei isso na semana passada, mas repetindo na nossa aula aqui da nossa EBD, que as chaves no Antigo Testamento, elas tinham uma conotação, elas eram um emblema de poder, de governo, de direito. Lá em Isaías 22 e 23 diz assim: porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. É isso que está lá no Antigo Testamento. Aí Jesus pega essa ideia da chave, pega esse emblema de poder e autoridade e faz o quê? Ele aplica a sua eclesia. Ele aplica a sua igreja, aos seus discípulos, à comunidade dos seus discípulos. E o que Cristo está querendo dizer a eles é: vocês também possuem poder e autoridade. Porque sou eu, o rei da igreja, que estou dando esse poder e essa autoridade. E em Mateus 18, a gente também vê Jesus falando assim, ó: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou, né? Aí as pessoas hoje, né, século 21, né, acham que a igreja nasceu 5 anos atrás, e a pessoa diz assim: tá vendo? Eu posso reunir eu e a minha esposa dentro de casa, porque nós somos a igreja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E aí, o que você vai responder? Você não vai mandar 7 aulas da EBD para ele, né? Pode mandar também, não tem problema, se a pessoa ver. Mas você vai ter que explicar para eles que ali não necessariamente Jesus está falando a grupos pequenos, como se, não, então eu e a minha esposa dentro de casa, nós somos a igreja, nós temos poder e autoridade. Vocês podem ter poder e autoridade sobre outras coisas, né? Mas não sobre a igreja de Cristo de modo geral. O que Jesus está dizendo aqui
é que pessoas, discípulos, reunidos no nome dele, possuem autoridade. Ele está falando à comunidade daqueles que o seguem. Ele disse assim, olha, se tiver 2, 3, 4, 5, 10 reunidos em meu nome, olhando a palavra de Deus, obedecendo às ordenanças que eu deixei, assim, ali eu estou no meio deles. E nesse contexto de Mateus 18, o que Jesus está querendo que eles façam? O que Jesus está querendo que eles façam em Mateus 18? Disciplina. Olha, se o irmão pecar contra você, você vai lá e chama ele. E você exorta aquele irmão. Se ele te ouvir, ganhou um irmão. Se ele não te ouvir, o que você faz? Você chama outro. Se ele não te ouvir, chama mais um. Se ele não te ouvir, leve-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, então você considera como gentil publicano, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Eles têm autoridade de tornar público aquele veredito. Aquele veredito, em nome de Cristo e pelo poder de Cristo, é algo sério, sim. É essa a ideia que Jesus está querendo passar. Então, todas as vezes que vocês verem essa imagem, essa figura, chaves do reino, ou ligar e desligar na terra e no céu, vocês precisam lembrar disso aqui, ó, poder e autoridade da igreja. Poder e autoridade da igreja. É algo que a igreja não tem por conta própria, é algo que os apóstolos, nem os apóstolos, os discípulos mais fiéis de Cristo têm por conta própria, é algo que o próprio Cristo dá. Ele reveste a sua igreja de poder e autoridade, porque ela vai precisar desse poder e autoridade para cumprir a sua missão no mundo, a missão que o próprio Cristo deu. E aí eu faço uma aplicação já aqui para nós, né? É por conta desse ensino sobre poder e autoridade que a igreja, por exemplo, tem o direito de excluir alguém da sua comunhão. Um pecador impenitente que não quer se arrepender, a igreja tem autoridade para tirá-lo da comunhão. Da mesma forma, a igreja tem autoridade para disciplinar um membro. Não necessariamente com a exclusão, né, que é o grau mais elevado e rigoroso da disciplina, mas a igreja tem autoridade para disciplinar um membro. A igreja também tem autoridade de ser embaixada do reino dos céus na terra, que luta a guerra espiritual contra os poderes das trevas. Ela é o posto avançado do reino. É por onde Deus faz as coisas, é por onde Deus age no mundo. É a igreja, e ela tem autoridade para tudo isso. Mas que fique bem claro, a igreja faz isso porque Jesus habita na igreja. É isso. Jesus habita na igreja, então é pela instrumentalidade da igreja que Jesus faz todas essas coisas. A gente não pode pensar que a igreja é independente. A igreja não é independente. A igreja tem um cabeça. E esse cabeça é Cristo, e por conta disso ela faz todas essas coisas. E os oficiais da igreja? Agora uma pergunta para vocês. Os oficiais da igreja. Quem é que dá poder aos oficiais da igreja? É o povo ou outra coisa? Eu, aqui, estou aqui, oficial da igreja. Pastor da igreja. Quem é que dá poder e autoridade? O que a irmã Dina falou ali? Também é o Senhor? Alguém acha que não é o Senhor? Mas eu não fui escolhido por vocês? Por meio da igreja. Essa é a resposta, Renato. Exatamente. Mesmo sendo escolhido, eleito, oficializado pela igreja, os oficiais da igreja são dotados de poder e autoridade pelo próprio Cristo. A fonte do poder daqueles que estão à frente da igreja não vem das pessoas da igreja. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque dentro da igreja o poder não emana do povo. Mas o que diz a nossa Constituição? Olha lá. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. É o artigo 1 da Constituição de 1988. A Constituição do seu país, do país de vocês. Mas só que dentro da igreja, a conclusão é essa aqui, ó. Dentro da igreja não funciona assim. Porque dentro da igreja, todo poder e autoridade emana de Cristo. Ela tem origem em Cristo. Lá em Mateus 28, 18, diz que Jesus, aproximando-se, falou aos seus discípulos,
dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual é a continuação? Portanto, ide. Portanto, ide. Nós vamos pregar o evangelho ao mundo, nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos ensinar às pessoas todas as coisas que Jesus ordenou. Por quê? Toda autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. Toda autoridade. Sobre todas as coisas. É por isso que nós vamos. É por isso que nós vamos. Os oficiais da igreja também, eles recebem a sua autoridade do próprio Cristo. Mas é claro que nós precisamos considerar que eles não têm essa autoridade por conta própria. Novamente, eu preciso enfatizar isso. Eu não posso chegar aqui diante da igreja e falar assim: eu tenho autoridade sobre vocês. A minha autoridade, ela é sempre derivada da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, qualquer líder que se coloca à frente do povo de Deus, outorgando autoridade por conta própria, sem estar embasada na palavra, sem estar cheio do Espírito Santo, é mentiroso. Ele deve ser tirado de lá. Porque a autoridade é do Senhor Jesus. Ele é o rei da igreja. Então, a partir do momento que não seguimos esse modelo, esse padrão que está nas Escrituras Sagradas, não vale de nada. A gente precisa sempre fazer essas considerações, porque nós vivemos um tempo difícil com esses temas, não é? Tem gente que sai por aí falando que tem poder e autoridade sobre a vida dos outros e pode mandar e desmandar. Mas é difícil você ver essa pessoa abrir a palavra, expor um texto e aplicar àquelas pessoas que estão ali à sua frente. E aí que a gente precisa observar, detectar e saber diferenciar a verdade da mentira. A gente precisa saber diferenciar a verdade da mentira. Dentro da igreja, a autoridade vem do próprio Cristo, o poder vem do próprio Cristo. Amém? Amém. Que bom que vocês estão aqui comigo ainda. Olha só o que diz o Wayne Grudem, esse senhorzinho simpático aí. Ele, resumindo esse tema do poder e autoridade, diz assim: o poder da igreja está na autoridade dada por Deus para levar a efeito a batalha espiritual, proclamar o evangelho e exercer a disciplina na igreja. Eu acho que essa definição ela é útil para nós, porque ela resume bem, ela delimita bem as esferas de atuação do poder da igreja. Irmãos, é sempre importante você compreender que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, tá? Não é a batalha espiritual aí como você vê nos filmes ou na novela da Record, não, tá? Que fique bem claro. Mas a igreja ela está envolvida, sim, numa batalha espiritual, porque, como diz a Escritura, nós não estamos envolvidos numa luta de carne e sangue, mas nossa luta é contra os poderes das trevas. E nessa luta nós também devemos lutar com as armas de Deus, essa é a questão. Então ela está, sim, envolvida numa guerra espiritual, ela deve proclamar o evangelho, ela deve exercer a disciplina, foi para isso que o Senhor deu poder. Olha só o texto de 2 Coríntios 10, 3 a 5. Quem pegou, levante sua mão e pode ler, por favor. Segunda Coríntios 10, 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu não sei como é que cariocas se sentem ao ouvir esse texto, né? As armas da nossa milícia, tá? Não sei se vocês ficam preocupados com isso. Mas o que Paulo está dizendo aí é que vocês são tudo miliciano mesmo. São milicianos, sim, mas a milícia celestial. A milícia do Senhor é o que está dizendo no texto. E dentro dessa guerra nós lutamos com as armas do Senhor também. A palavra, a oração, a fé, o Espírito Santo. A pregação, a proclamação da verdade, a igreja de Cristo, são armas espirituais que o Senhor nos dá. Então, nessa guerra, poder e autoridade, esses temas juntos,
nós fazemos uso dessas armas também que o Senhor nos oferece. A nossa luta não é contra carne e sangue. A gente está numa luta maior. A gente precisa entender essa dimensão, porque senão a gente fica com uma visão muito limitada a isso aqui. Não, a igreja precisa ir lá e quebrar, e arrasar, e mudar. Olha para as Escrituras, olha o que o Senhor está dizendo, olha para a missão da igreja, olha para que o Senhor nos deu poder e autoridade, nós vamos caminhar, nós vamos entender. Ok? Poder e autoridade da igreja, a fonte desse poder vem de Cristo, da autoridade que Cristo deu à igreja e como Cristo faz isso. Vamos avançar. E a natureza desse poder? Como ele se manifesta? E aqui eu dividi ele em duas partes. A natureza do poder da igreja, ela pode ser dividida em dois, um poder espiritual e um poder ministerial, tá? O poder espiritual da igreja não significa que é algo totalmente interno, totalmente invisível, não. Espiritual aí é algo que vem do Espírito, onde a fonte é o Espírito de Deus. Esse poder ele deve ser exercido em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pertence exclusivamente aos crentes e deve ser exercido de maneira moral, ou seja, espiritual, na vida das pessoas. Qual é a implicação disso? Fala, legal, poder espiritual. Qual a implicação disso? A implicação disso é que a igreja não recorre à força para fazer as coisas. A igreja não recorre à força, à espada, para avançar os propósitos do reino. O poder da igreja, ele é exclusivamente espiritual. É por isso que Jesus virou para as pessoas ali, para os seus discípulos, e disse assim, o meu reino não é desse mundo. Ele falou isso para quem? Você lembra? Para quem ele falou isso? Exatamente, Pilatos. O meu reino não é desse mundo. Você acha que se o meu pai quisesse, ele não mandaria um tanto de anjo aqui para me tirar disso aqui? Ele virou para os discípulos, o próprio Cristo, e falou assim, olha, vocês sabem que os governantes dominam sobre vocês, mas não é assim no meu reino. Não é assim. Aqui, quem quer ser o primeiro vai ser o último. E quem quer ser líder, quem quer liderar, vai fazer o quê? Vai servir, pega uma bacia, pega uma toalha e vamos. Porque a igreja não está recorrendo à força para avançar com os propósitos do reino. A igreja usa armas espirituais. É um poder dado pelo Espírito que transforma o coração das pessoas. O poder da espada, o poder de usar a força, foi também dado por Deus a uma esfera, que foi a esfera do governo civil. Mas a igreja, ela avança com o reino de outra forma, de outra maneira. E nós precisamos entender isso. O poder da igreja, ele também é o quê? Ali, poder ministerial. Isso significa que ele não é independente, ele nunca é soberano, mas ele é um poder ministerial, um poder de ministério, que significa um poder de serviço. Nós servimos a Deus e servimos o próximo. Esse poder ele é derivado de Cristo, ele é subordinado à autoridade da palavra e de Cristo sobre a igreja, ele está em plena harmonia com as Escrituras e é dirigido pelo Espírito Santo, tem como rei da igreja somente a Cristo. Então você fala assim, nossa, nós somos dotados de poder, de autoridade, para quê? Para servir. Para servir. Para servir a Deus e para servir ao próximo, tendo sempre como base as Escrituras, tendo sempre Cristo como rei, como cabeça da igreja. Então, todo o poder e autoridade da igreja vem para esses dois propósitos. Ele é um poder espiritual, ou seja, nós não usamos força, espada, guerra para avançar com o reino, e ele é um poder de ministério, ele é um poder de serviço, que é dado exclusivamente aos crentes, para que eles, em harmonia da palavra de Deus, continuem exercendo aquilo que o Senhor mesmo pediu a eles. Compreenderam isso? Essa distinção? Então a gente vai avançar para a penúltima parte dessa aula. Mas como esse poder funciona na prática? Entendi, Jonathan, sobre as chaves do reino, entendi sobre o que é o poder e a autoridade que Cristo deu à igreja, compreendi que ele fez isso primeiro para os apóstolos e depois para as comunidades fundadas, formadas sob o ensino apostólico, já entendi isso também. Eu entendi que os oficiais, até os oficiais da igreja, as pessoas que trabalham na igreja, têm a autoridade do próprio Cristo, essa autoridade nunca é soberana,
nunca é independente do Senhor Jesus, mas ela é totalmente derivada do Senhor. Eu entendi que é um poder espiritual, ou seja, dado pelo Espírito. Eu entendi que é um poder para serviço, servir a Deus e servir o próximo. Tá, mas como isso funciona, então, na prática? Então, ele funciona de 3 formas. Essa aqui é a primeira forma com as suas ramificações. Cristo tem 3 ofícios, não tem? Só fala assim, só fala assim. Sim, isso, sim, boa, isso. Eu vou dando a dica aqui para vocês, né? Então, Cristo tem 3 ofícios, né? Isso, gente, boa! Ele é profeta, sacerdote e rei. Da mesma forma, no tríplice ofício de Cristo, a igreja também expressa um formato tríplice no exercício da sua autoridade, do seu poder. E o primeiro é esse aí. A igreja tem um poder docente ou de ensino. Ela tem uma tarefa específica de ensinar. Essa é a tarefa especial, divina, que a igreja tem que fazer. Se a igreja não fizer isso, ela está exercendo seu poder e autoridade de forma errada. Ela precisa ensinar, ela precisa proclamar. A igreja tem uma missão especial com a verdade da palavra de Deus. Isso significa 4 coisas. Isso significa que a igreja ela atua para a preservação da palavra de Deus. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. Ela atua como guardiã da verdade. Nós atuamos na preservação da palavra de Deus e quando atuamos nessa preservação, estamos exercendo o poder que Cristo deu à igreja, o poder de ensino. Mas não só isso. Nós também atuamos na ministração da palavra e dos sacramentos. A igreja deve pregar o evangelho para o povo de Deus e para o mundo. A igreja deve continuar aquilo que o próprio Cristo está fazendo. Reunindo um povo de toda tribo, língua e nação. A igreja atua com esse propósito também. Mas a igreja ela não deve só levar a palavra de Deus para o mundo, ela não deve ser só uma agência missionária para os povos que não conhecem a Cristo. A igreja também deve fazer crescer, deve amadurecer, deve trabalhar para o crescimento da fé dos que estão dentro da igreja. Ela não tem que ficar satisfeita simplesmente por ensinar os princípios da fé, mas ela quer fazer com que os bebês espirituais se tornem homens e mulheres maduros em Cristo. Nesse sentido, ela também ministra as ordenanças, os sacramentos, ceia e batismo, conforme a palavra de Deus. Para o quê? Para nutrir, para abençoar a vida daqueles que estão aqui. Então, ela tem esse propósito para fora e ela tem também esse propósito para dentro, as duas coisas caminham juntas. A igreja também atua na estruturação de símbolos e confissões, a gente está falando bastante de confissões aqui, né? Todo mundo tem um credo por aí, vocês precisam entender isso. Quer a pessoa escreva, quer não. Todos têm um credo, todos têm uma confissão de fé. É de fé mesmo, de fé, exatamente isso. Todos creem em alguma coisa. Quer a pessoa escreva, quer ela deixe explícito ou não. E a igreja? A igreja também tem um credo, ela também tem uma confissão. O padrão é sempre as escrituras e ela tem autoridade, ela tem poder para formular expressões da doutrina, expressões da verdade. E isso visa o quê? Visa ajudar a igreja contra erros, contra heresias, contra a manipulação de líderes, visa proteger a igreja, visa fortalecer a fé dos fiéis. Em expressões, em resoluções, em desenvolvimentos doutrinários que vão abençoar a igreja. E por fim, a igreja também ela atua no cultivo do estudo da teologia, porque a igreja não deve só se satisfazer com as coisas mais básicas da palavra de Deus. Ela continua cavando, ela continua buscando, ela continua procurando. Ela está sempre indo mais fundo nas Escrituras para trazer das Escrituras os seus tesouros mais preciosos. A igreja atua nisso também. Então, quando nós fazemos todas essas coisas como igreja, nós estamos trabalhando no poder docente ou de ensino. E isso foi dado pelo próprio Cristo para nós. Essa é uma das responsabilidades da igreja. Gente, se a igreja não faz isso aqui, ela é igreja? Não, é isso a resposta. Vamos lá, não, é isso. Quando eu perguntar, vocês falam não. Se a igreja não faz isso aqui, ela é igreja? Não, isso! Muito bom. Aí a pessoa às vezes vira e fala assim, não, mas a igreja tem que ir lá para os cantos inóspitos do mundo e tal, e fazer isso, e fazer aquilo. E a igreja tem que
tirar a fome da África e tal. Claro, nós precisamos ter solidariedade, nos preocupar com os assuntos que assolam o nosso mundo, sim. Mas a nossa tarefa aqui, principal, começa aqui, com a palavra de Deus, com a pregação da palavra, com a proclamação. As outras coisas são acrescentadas depois, se estiverem aqui. Tá? Vamos lá. Como esse poder funciona na prática? Segunda forma, poder de governo ou de ordem. Ele pode ser dividido em dois, um poder de ordem ou um poder de julgamento ou disciplina. Esse poder de ordem envolve impor as leis de Cristo e redigir cânones ou ordens da igreja. Irmãos, quando a igreja ela tem uma regulamentação do que se pode fazer ou não aqui dentro, ela está exercendo esse poder. E ela tem autoridade para isso. Quando a igreja diz assim, nós só vamos ordenar ministros assim, 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 ela tem autoridade para fazer isso. Nós só vamos fazer no culto isso, isso, isso. Nosso batismo será assim, assim, assim. Nossa ceia será assim, assim, assim. Ela tem autoridade para fazer isso. A igreja não faz regulamentações do nada, não. Então, quando a nossa igreja faz qualquer resolução, regulamentação, que visa organizar o serviço, que visa organizar o papel dos pastores, dos diáconos, que visa organizar, por exemplo, a ação social da igreja, um documento. É o que nós queremos fazer aqui, né? Na nossa igreja a gente está trabalhando nisso. Um documento que regula a ação social da igreja, como nós vamos ajudar as pessoas. Se chegar alguém pedindo aqui, o que a gente faz? Como a gente trabalha com os que precisam aqui dentro, como a gente trabalha com a nossa comunidade. Quando a igreja faz isso, ela está exercendo esse poder. Poder de ordem. Porque dentro da casa de Deus tudo tem que ser feito com ordem e decência. Mas também tem um poder de julgamento, de disciplina. E esse poder ele é essencial, porque ele protege a igreja em sua santidade. Ele protege a santidade da igreja. Ele se relaciona principalmente com a disciplina. E a disciplina ele sempre vai ter dois propósitos. O primeiro é ser fiel a Cristo, tirando um pecador impenitente ou colocando pecadores regenerados. E o segundo é que ele também protege, abençoa, edifica todos aqueles que são membros da igreja. A disciplina na igreja, ela promove a edificação espiritual, sim. E o propósito maior é mantemos a santidade da noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela não pode ser vilipendiada, ela não pode ser desrespeitada, ela não pode ser desprezada pelo testemunho de cristãos que se dizem cristãos. E quando a igreja olha isso, a igreja percebe isso, a igreja tem que agir. E esse é um poder de disciplina, é um poder de julgamento. Olha só o que diz Apocalipse 2:2. Esse texto é muito legal. Olha só o que diz lá, Apocalipse 2:2, sobre a igreja de Éfeso. Quem pegou? Levante sua mão, pode ler, por favor. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha só o elogio que essa igreja recebe. Vocês colocaram à prova, testaram, examinaram aqueles que se dizem apóstolos. E o que foi que aconteceu? E vocês viram que eles são mentirosos. Isso é certo. Ela está recebendo um elogio porque ela levou a sério o poder de disciplina. Ela manteve a santidade de Deus, a santidade de Cristo. Agora, o que acontece com Tiatira e Pérgamo? Falei disso semana passada, vamos voltar a ler esse texto aqui. Apocalipse 2, 14, 15 e 20. Igrejas de Pérgamo e Tiatira. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só que sério, né?
o Senhor Jesus Cristo passeando pelo meio da igreja, ele olha e diz, tem coisa podre aqui. E olha a ligação que ele faz com pessoas desprezíveis do Antigo Testamento. Balaão, que foi amaldiçoar o povo de Deus. Jezabel, que lutou contra o povo de Deus. E ele usa essas pessoas para dizer, olha, vocês toleram esse tipo de coisa no meio de vocês. Vocês precisam se arrepender e mudar, porque logo eu estou voltando. E vocês vão ser esmagados com a espada que sai da minha boca. Nossa, é tão forte assim? É tão forte assim. É o que o Senhor diz. Então esse assunto também ele é essencial para a igreja. Uma igreja que não leva a sério isso, ela não é a igreja de Cristo. Ela está perdendo uma de suas marcas verdadeiras e deixando de exercer esse poder que o próprio Senhor deu. Poder de governo, de ordem, se dividindo nesses dois. Por último, como o poder da igreja funciona na prática, ele é um poder também, ou um ministério da misericórdia. A igreja tem esse poder, esse ministério de serviço, de misericórdia. Isso é feito principalmente pelo diaconato, pelos diáconos da igreja, que também é um ofício dado pelo Senhor à igreja, e que eles principalmente fazem o ministério ordinário da beneficência. Nós vamos ter 2 aulas que nós vamos explorar mais o assunto dos diáconos e vamos ver a importância dos diáconos para uma igreja. E aí eu te pergunto, nós temos diáconos oficiais na nossa igreja? Não, então a gente precisa ter, não é? Então a gente está orando já por isso. Nós estamos trabalhando nesse sentido para que a gente tenha diáconos oficializados na nossa igreja. E que eles também cumpram esse ministério da misericórdia. É só os diáconos que fazem isso? Não. Mas o Senhor deu esse ofício para que os diáconos servissem as mesas, servissem o povo, principalmente os da família da fé, e entendesse, visse como as pessoas estão tendo dificuldade e necessidade, e fosse lá e atendesse essas pessoas. A igreja também tem esse poder, essa responsabilidade, esse ministério. Ela tem um poder docente ou de ensino, um poder de governo ou de ordem, um poder de ministério de misericórdia. Essas são as formas que esse poder funciona na igreja. E as aplicações para nós, já indo para o final da aula, são 4. A primeira é que você tem que estar bem consciente do poder e da autoridade da igreja e tratar os assuntos da igreja com seriedade. Se até aqui você tratava os assuntos da igreja com banalidade, isso acabou agora. A partir de agora você trata os assuntos da igreja com seriedade. Por quê? Porque tem poder e autoridade as coisas que nós fazemos aqui. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando você participa de uma assembleia da igreja, quando você participa de uma decisão da igreja, de um regulamento, de uma confissão, de uma declaração, qualquer coisa, você está participando do exercício de poder e autoridade da igreja. Isso é sério, irmãos. Tome consciência disso. Nós estamos obedecendo ao próprio Cristo, carregamos a autoridade que há em Cristo e precisamos fazer isso com seriedade. Uma segunda coisa, as atividades realizadas na igreja não surgem do vácuo, elas estão embasadas na Escritura e na autoridade que o próprio Cristo da igreja. Você acha que a igreja faz regulamentações, confissões, estipulações do serviço por causa que surge da cabeça dela? Não. A igreja faz isso exercendo aquilo que Cristo deu a ela. A igreja ordena pessoas, a igreja batiza, a igreja faz ceia, a igreja prega a palavra, a igreja disciplina, a igreja corrige, a igreja exorta. A igreja faz qualquer outra coisa, a igreja ajuda os necessitados, porque Cristo deu isso a ela. Você não pode achar que as coisas que a gente faz aqui dentro vêm do vácuo. Não, é o pastor Jonas que pensou nisso, e aí está fazendo ali, é o pastor Maurício, porque o pastor Maurício escreveu aqui, então vamos fazer. Não, não é assim. É o próprio Cristo que nos dá isso. O conceito de igreja na Escritura, ele vem sendo desenvolvido e ele gera a prática que nós fazemos aqui. É isso que eu quero que vocês percebam. E perceba também a progressão do nosso estudo. A gente começou vendo a igreja lá no Antigo Testamento, o termo para assembleia, para congregação, aí vimos no Novo. Aí depois a gente viu o quê? Sobre a essência da igreja, a comunhão dos santos. Aí vimos sobre igreja visível, invisível, militante, triunfante, organismo, organização. Aí a gente avança, aí a gente foi para as marcas da igreja, e agora a gente está no poder e autoridade da igreja. Porque tem uma progressão, tem uma lógica, tem uma razão de ser. Isso não vem do vácuo. As coisas que nós fazemos aqui vêm das Escrituras, vêm do poder e da autoridade que Cristo nos deu. Amém ou não amém?
Amém, que bom que vocês estão comigo, né? Graças a Deus. Terceira, as atividades realizadas na igreja... Terceira, perdão. Cristãos devem se submeter à igreja. Os crentes não se associam às igrejas, eles se submetem a elas. Aí pega, né? Submeter. E essa ideia eu vou desenvolver ela melhor daqui a 2 semanas lá na classe de membresia de novos membros, e eu estou muito animado para desenvolver essa ideia, porque as pessoas sempre ficam assim, sério? Sim, a igreja não é um clube. Olha, você vira sócio. Eu virei sócio do clube. PIBRJ, que clube legal, né? Tem uma pessoa legal, tem o Ademils que canta, legal demais. Né? Tem o Renato, gente boa. Tá? Não, a igreja não é clube. A igreja é a embaixada do reino. A igreja é posto avançado do reino dos céus. E dentro da igreja você se submete. Você se submete ao ensino. Você se submete a Cristo. Você se submete aos seus irmãos. Você se submete à disciplina. Você se submete de várias formas. A gente vai ver isso mais para frente. Efésios 5, 21. Quem pegou esse texto? Leia aí para nós. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quer na nova versão atualizada? Sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. É isso. Nossa, essa ideia de submissão é tão desgastada hoje em dia, não é? Mas é bíblica. Está na Escritura. E dentro da igreja a gente faz essas coisas. Uma palavra sobre abusos. Eu sei que muitas pessoas utilizam esse ensino para o mal. Eu sei que você pode ter chegado aqui nessa igreja ferido, machucado, por alguém que abusou de poder e autoridade com você, ou abusou desse ensino de sujeição, de submissão com você. Mas saiba, tudo que nós fazemos aqui tem que estar amparado nas Escrituras. Não é porque existe deturpação lá fora que a gente não vai ensinar aqui dentro. Porque quando a gente ensina, a gente vai para o padrão das Escrituras. Se eu fugir desse padrão, vocês têm responsabilidade de falar, pastor, você está fugindo das Escrituras. Mas se nós estamos caminhando dentro do padrão das Escrituras, nós abaixamos a cabeça e nos curvamos ao Senhor da igreja Jesus Cristo. E aprendemos como nós devemos fazer, como nós devemos tratar esses temas que são sensíveis, mas que são bíblicos. Amém? Amém. Tarefa de vocês para a semana que vem? Pensar em alguma coisa que a PIBRJ, ou seja, a nossa igreja faz e que está ligada ao poder e à autoridade que Cristo deu à igreja. Explicar isso na próxima aula. Eu vou dar um exemplo e vocês não podem usar esse exemplo, tá? Na semana que vem. Pense em alguma coisa que a nossa igreja faz. Pregação da palavra. A nossa igreja prega a palavra? Sim. Então eu vou lá e vou responder aqui como exemplo. A nossa igreja, ela prega a palavra no púlpito. E isso está ligado ao poder de ensino da igreja. Esse poder de ensino foi dado pelo próprio Cristo. Nós devemos proclamar a verdade. Pronto, respondi a tarefa. Então você vai pensar em outras coisas. Não pode mais a pregação da palavra. Você vai pensar em qualquer outra coisa. E você vai falar, olha, a gente faz isso porque Cristo nos deu autoridade e poder para fazer isso. E é por isso que a gente faz essas coisas. E aí você vai explicar. Beleza? Beleza, membros da igreja? Beleza. Beleza, interessados em membresia da igreja? Sim. Amém, então.